Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerás o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Oh, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão. Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Deus é grandioso, Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Oh, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Bom dia, irmãos! Como é que vocês estão aí na casa de vocês? Espero que vocês estejam muito bem e que tenham curtido esse período de louvor que nós tivemos até agora na presença do Senhor. Nesse mesmo espírito eu gostaria de te convidar, se você entende e deseja no seu coração abençoar o nosso ministério, você pode fazer isso através dos dados bancários que vão aparecer aqui na tela. Você pode fazer isso sem constrangimento algum e eu tenho certeza que a semente que você plantar, Deus e regar, Deus com certeza vai trabalhar e vai frutificar. Amém? Eu também gostaria de dar alguns recados para vocês. No próximo sábado, dia 22, nós teremos o Drive-Thru Solidário, que é uma ação onde alguns irmãos da nossa igreja ficam de plantão ali no nosso endereço para receber alimentos que possam servir para famílias carentes.
Você pode fazer isso através do seu carro, lá passar com o seu carro e em total segurança, sem precisar se arriscar. Então, se você deseja nos ajudar, eu peço para você, reserve aí a data do dia 22, próximo sábado, nos acompanhe aí nas redes sociais que nós vamos passar os horários direitinho para que você possa participar conosco dessa ação. Também gostaria de te convidar, se você tem alguma necessidade, algum pedido de oração, você pode entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp, ou através do Facebook, através do Instagram, ou mesmo através dos comentários aqui embaixo. Você pode colocar aí o teu pedido e vai ser um privilégio para nós orar e entrar em contato com você, caso seja necessário. Amém? Gostaria de te convidar então para que você pegue aí a sua Bíblia, junte-se com a sua família, compartilhe esse link aqui que nós estamos na reunião e vamos aproveitar a mensagem que o pastor Davi vai ministrar hoje ao nosso coração. Amém? Bom dia, irmãos da Bíblica da Paz em Jundiaí. É um privilégio e uma alegria estar aqui para falar, compartilhar a palavra de Deus com vocês. E espero que o Senhor fale através da sua palavra ao seu coração. Se você puder, abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nós vamos ler o texto. Diz assim o texto no capítulo 9, versículo 1, dizendo: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. O versículo 10 diz: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Vamos orar. Senhor, eu peço que o Senhor fale conosco nessa manhã, que o Senhor coloque a tua palavra no coração de cada querido que está assistindo e participando deste culto nessa manhã. Nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, essa é uma história talvez bastante conhecida por alguns, ou talvez nada conhecida por outros, não sei. Mas antes de entrar na história, eu quero te fazer uma pergunta. Você, por acaso, já passou por alguma situação? E eu vou te dizer de antemão, eu já fiz isso muito mais do que eu gostaria, na verdade, de admitir. Mas você já passou por alguma situação em que você vê uma pessoa e lá no seu coração você fala: esse camarada aqui, esse cara não vai dar em nada. Esse sujeito jamais vai ter uma vida bem-sucedida. Ou, por outro lado, você olhar para pessoas e dizer assim: não, esse tem tudo para dar certo. É impressionante como nós temos essa rápida, esse senso de avaliação, muitas vezes, que toma o nosso coração e a gente age em decorrência disso com aquelas pessoas.
Mas é interessante essa história aqui, porque quando a gente vê a vida de alguém bem-sucedido, normalmente nós temos as nossas conclusões, nós achamos que é por causa dos recursos, é por causa do talento, seja o que for, ou se a gente vê alguém, às vezes, passando por um tempo de privação, você já pensa, esse fez alguma coisa errada. Isso pode ser, em certa dose, uma verdade, não é? A Bíblia diz isso mesmo, que visto ao homem diligente, ele será colocado diligente em suas obras, ele será colocado perante reis. Entretanto, quando se trata do nosso relacionamento com Deus, nós não podemos fechar as portas, né? Nós não podemos tirar as conclusões antecipadamente. E eu quero te falar um pouquinho da figura de Saulo. Saulo é esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa que talvez se nós olhássemos naquela época, nós diríamos, este é um improvável. E Deus adora tratar com pessoas improváveis. Pessoas que aos olhos humanos não são consideradas como possíveis de viver determinadas realidades. Esse é, em verdade, um homem que jamais escolheríamos para cuidar, talvez, das nossas coisas ou confiar coisas que são preciosas para nós, como nossa família. Saulo, nascido na cidade de Tarso, um homem extremamente inteligente, foi criado numa província muito bem sucedida naquela época, na província da Cilícia. Essa cidade era uma cidade, digamos assim, privilegiada em termos de cultura, tanto judaica quanto grega, e ele era filho de uma família também, digamos, de vida, né, de posses, criado nos rígidos ensinos da religião judaica. Saulo foi se tornando uma pessoa extremamente capacitada. E, na verdade, ele muito cedo se tornou um discípulo de rabinos e se tornou um dos membros até, à medida que ele foi crescendo, se tornou um dos membros do Sinédrio. Alguns estudiosos afirmam isso, outros, porque a Bíblia não fala sobre isso, mas a posição em que ele estava dá a entender, e os estudiosos da história dão a entender que Paulo participava daquele colegiado de juízes, de aproximadamente 70 juízes, mais o sumo sacerdote, que eram pessoas que estavam responsabilizadas por julgar as questões sociais e as questões religiosas. Então, Paulo era conhecido pelas autoridades, respeitado por elas. Este homem, na verdade, aparece na Bíblia, num episódio que você depois, se você quiser ler ou vai lembrar, mas no capítulo 7, Lucas, que é o escritor do livro de Atos, ele insere Paulo na narrativa dele num episódio muito interessante e estressante. Paulo aparece lá depois de Estevão que operava sinais e operava maravilhas, e foi levado à presença do Sinédrio para responder, né, às acusações dos judeus que se levantaram contra ele. E eu não quero discorrer sobre isso, mas ele faz uma tremenda explanação, e ele confronta os religiosos. Isso faz com que eles fiquem nervosos, irados contra Estevão, e levaram ele ao apedrejamento. E o texto lá, no versículo 58 do capítulo 7, diz assim, olha, eles, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, Estevão. Lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E aqui é a primeira vez que Saulo é citado na narrativa de Lucas, em Atos dos Apóstolos. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito, tal qual Jesus fez, não é? E então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute esse pecado. Com essas palavras, Estevão adormeceu, morreu ali. E diz o texto, e Saulo consentia na sua morte. Este homem, este é Saulo, não é? No texto que nós começamos a ler hoje, no capítulo 9, no versículo 1, ele diz que Saulo ainda respirava, diz assim, olha, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Queridos, na verdade, essa narrativa de Lucas é uma narrativa branda, para
para falar desse jovem e inteligente, mas fanático religioso judeu. Na verdade, nós poderíamos dizer o seguinte, que Saulo, ele alimentava um profundo ódio pelos cristãos, pelos discípulos de Jesus. Essa breve menção não faz jus, de fato não faz jus ao sentimento que havia no coração de Saulo naquele momento. Ele, na verdade, se tornou um assassino e um opressor dos cristãos. Ele mesmo declara que entrou em casas, né, e levou mulheres presas para serem julgadas e sentenciadas à morte. Muitos deles foram sentenciados à morte com o aval, com a aprovação de Saulo. E mais do que isso, ele mesmo declara lá nas narrativas que ele fala desse episódio, ele mesmo declara que ele chegou a açoitar aos cristãos até que eles blasfemassem. Então esse era Saulo, um homem que, quando os cristãos ouviam a voz dele, eles até estremeciam, eles ficavam com muito temor só de ouvir. Não importava se aqueles homens ou mulheres deixariam filhos sozinhos, não importava se a família ficaria sem amparo nenhum. Era um homem que se tornou não mais só aquele Saulo que consentia na morte de Estevão. Agora, Saulo se tornou alguém que tomava a iniciativa e oprimia as pessoas e não tinha um coração sensível de maneira nenhuma. Ele tinha, na verdade, ele tomou, se você olhar no texto aqui, no versículo 2 diz que ele foi pedir cartas. Não é mais agora alguém, uma autoridade que falou, Saulo, vá lá e faça isso. Não, ele, tal ódio que ele nutria sobre os cristãos, ele agora foi pedir cartas, foi a sua iniciativa. Algumas pessoas, talvez, alguns de nós estivéssemos lá, poderíamos perguntar, mas Saulo, o que aconteceu que você nutriu tanto ódio por essas pessoas? O que aconteceu com a sua vida que levou você a nutrir um ódio tão grande, um ódio de morte contra essas pessoas? Seria somente uma ambição de um jovem religioso que queria crescer diante dos seus pares? Seria só uma ambição de ter maior influência e proeminência? Na verdade, Saulo se tornou um zeloso, né? E tem até um comentarista que fez uma resposta imaginária que talvez traga alguma luz ao nosso entendimento com relação a isso. E esse comentarista colocou, se alguém perguntasse para Saulo o que aconteceu em seu coração, talvez ele dissesse, Jesus de Nazaré está morto. Esse cara não existe. Você quer que eu acredite que alguém morto como nosso Messias, o Messias que nós esperamos, na verdade foi um Zé Ninguém, como tantos outros que se levantaram. Um bando de fanáticos estão criando falsas expectativas e estão pervertendo a fé. Eles fazem milagres no poder do diabo, na verdade. Eles estão fazendo milagres no poder de Beelzebu. Nós temos que parar com isso. Essa talvez seria a resposta de Saulo. Na verdade, queridos, esse sentimento, essa é uma coisa interessante que eu vou te dizer para o seu conhecimento. Esse sentimento era tido como nobre diante dos religiosos. Na comunidade, lá nos pergaminhos do Mar Morto, na caverna de Qumran, foram encontrados alguns pergaminhos, né? E dentre eles, lá da comunidade dos essênios, e foram encontrados escritos tais como: um homem justo é aquele que sente um ódio incessante por homens de má reputação, ou melhor dizendo, por homens que ele entendem de má reputação. E eles entendiam que esse sentimento de proteção ao judaísmo era justificável alimentar um ódio até de morte. E isso é um sentimento que nós precisamos tomar cuidado, porque em Provérbios 16:7 a Bíblia diz assim: todos os caminhos do homem lhe parecem justos, ou seja, ninguém toma uma decisão achando que está errado. As pessoas não tomam decisões erradas, não ofendem umas às outras, achando que elas estão erradas, elas acreditam estar certas. Nós vemos hoje uma sociedade se tornando intolerante, apoiadas em sentimentos nobres,
talvez como Saulo. Sentimentos nobres, justificáveis. Pais perseguindo seus filhos, cônjuge desprezando e oprimindo o seu cônjuge, gente se ofendendo e revelando ódio nas redes sociais. Nós vemos isto, não é? E o ódio de Saulo, na verdade, ele não foi algo que aconteceu de uma hora para outra, mas foi algo que teve uma raiz que foi criando raiz no coração daquele homem. Provavelmente Paulo, e pela idade de Paulo, nós podemos entender, e os comentaristas estudiosos bíblicos entendem, que Paulo, na verdade, foi um contemporâneo de Jesus. Pela idade dele, mostra isso, que provavelmente ele viu, em verdade, existe um texto no capítulo 26 de Atos, versículo 16, que ele mostra que viu Jesus fazendo algumas coisas, ou dá a entender isto, não é? Então ele viu os milagres que Jesus, provavelmente viu os milagres que Jesus fazia, ele provavelmente ouviu os ensinos, ou ele mesmo ouviu através de outras pessoas, ele foi contemporâneo, e apesar de tudo aquilo, provavelmente está chocando o coração de Saulo. Muitas vezes, talvez ele foi para casa pensando, eu creio nos meus mestres, esse é um falso profeta. Mas muitas vezes, talvez, ele foi com o coração incomodado das verdades e autoridade com que Jesus falava, determinadas verdades, quebrando toda a hipocrisia da religião. Mas o final da história foi a morte de Jesus. Para ele, o final da história foi a morte de Jesus. E para ele, isso confirmava aquilo que os seus mestres, os seus amigos, os seus pares diziam, que Jesus não passava de um falso profeta. Ele estava seguro em seu coração que ao perseguir chamado caminho naquele tempo, o cristianismo, e ao perseguir os cristãos, ele estava fazendo a coisa certa. E aí no texto do versículo 3 diz que ele estava ao caminho de Damasco e subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Subitamente, quer dizer, de repente, uma luz brilhou. Nos relatos de Lucas, e nenhum dos relatos não existe dizendo que Jesus apareceu a Saulo, mas uma luz do céu brilhou e ele caiu por terra. E caindo por terra, ele perdeu as forças. Aquele homem forte no temperamento, talvez forte em forças, não sabemos, né? Porque ele atuava de forma física mesmo, mas forte nas suas convicções, ele cai por terra, já começando a se sentir impotente diante daquela luz, diante daquela revelação. Algumas vezes, queridos, Deus precisa interromper a nossa trajetória para nos levar ao lugar que Ele tem para nós. Algumas vezes Deus vai fazer isso com alguns de nós. E uma voz perguntou a ele, Saulo, tratou ele especificamente, nominalmente, não era com outros, era com você. Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E essa palavra Senhor, a palavra Kyrios, que é a palavra no grego que significa, que era usada quando alguém falava com outro em submissão mesmo. Já em submissão, Paulo diz, quem és tu, Senhor? E Jesus respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Você percebe que não houve nenhuma tentativa de convencimento, não houve nenhum sermão bem elaborado. Simplesmente Jesus vai direto ao ponto. Eu sou aquele que você, Saulo, pensa que está morto. Jesus vai direto ao ponto, ao cerne da questão. E com apenas esta palavra, Jesus traz uma revelação ao coração de Saulo. A única barreira que aquele incômodo no coração daquele homem já estava ali, durante todo aquele processo acontecendo, a única barreira acabava de cair. Saulo ouvira Jesus falando, eu sou Jesus,
a quem você persegue, está implícito a quem você pensa que está morto, mas eu estou vivo. O que aparece ser repentino, queridos, na verdade é um resultado de um processo que Deus já estava fazendo na vida de Saulo. Ele, num outro relato a respeito desse episódio, capítulo 26, versículo 14, ele acrescenta que Jesus disse para ele: duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para você lutar. O aguilhão é como se fosse um instrumento em que os homens usavam para dirigir os animais. Na ponta ele tinha como que uma ponta aguda para o animal sentir dor e ir de um lado para o outro, ser guiado pelos seus senhores. Então, Jesus usa essa expressão para dizer duro. Há uma versão na Bíblia, a Mensagem, na verdade, uma paráfrase da Bíblia, né? Que ele diz: é duro para você ficar indo contra a minha vontade, duro para você estar indo contra os aguilhões, porque eles estão te cutucando, não é? Toda a experiência que Paulo havia tido até chegar a esse dia em que Deus interrompe a trajetória dele, na verdade serviram como aguilhões. Alguns comentaristas colocam uma coisa muito interessante. Talvez os aguilhões foram aquilo que ele ouviu a respeito de Jesus e ficou ali. Todas as confrontações que Jesus fez da interpretação da lei, talvez foram aguilhões que ficaram no coração, e ele tinha sido formado naquilo, e Jesus vem e coloca um padrão melhor de interpretação. Os aguilhões, de repente, foram a compaixão que Jesus exerceu sobre as pessoas, tudo aquilo foi incomodando aquele homem. Que amor é esse? Que amor é esse que abraça o que é desprezado pela religião? Que amor é esse que abraça a prostituta? Que amor é esse que perdoa? Que amor é esse que vai de encontro ao necessitado, ao leproso, e abraça o leproso e cura o leproso? Tudo isso pode ter sido aguilhões, não é? Quando Jesus confrontava a hipocrisia da religião. Outro aguilhão que pode ter... E Paulo lutado contra, quando ele viu Estevão pregando, e mesmo assim sendo condenado. E depois, ao ser apedrejado, Estevão toma uma atitude de pedir a Deus que perdoe aquelas pessoas, porque elas não sabiam o que estavam fazendo. Eu creio que Paulo, que recebeu as roupas dos seus pares ali, aos seus pés, né? A roupa das pessoas, a tradição diz que os religiosos dizem que os acusadores eram os primeiros que tinham que jogar as primeiras pedras na pessoa acusada, e jogaram... Aquele Paulo que estava ali certamente viu aquilo, e o texto diz que o rosto de Estevão brilhava, e aquilo se tornou algo mais para Paulo ficar refletindo. Que Jesus é esse? Que credo é esse? Que convicção é essa que esses homens têm? Talvez a disposição que Paulo viu dos discípulos morrendo, pessoas que ele pegou nas casas e mandando eles blasfemarem contra Jesus, negarem a Jesus, e essas pessoas até a morte não negaram a Jesus. Isso talvez foi também mais um aguilhão. Mas somado a tudo isso, queridos, havia algo mais poderoso que estava acontecendo ali naquele lugar. Somado a tudo isso, aquela realidade que ele estava vendo de Jesus ir ao encontro dele, ir ao encontro de Saulo, apesar de toda a opressão que ele exerceu sobre os cristãos, sobre os filhos de Deus, apesar de todo o mal, ele era, na verdade, um inimigo do Evangelho, inimigo de Cristo. E naquele momento nós podemos dizer que Paulo é como se fosse um anticristo, contra as verdades de Deus. E ainda assim Jesus vai ao encontro de Paulo. E isto sim esse é um poderoso ponto de confronto na vida daquele homem. No versículo 6, ele diz assim, ele tinha dito, eu sou Jesus a quem tu persegues, e imediatamente ele diz assim, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Olha só, esse mais levanta-te significa o seguinte,
Saulo, desculpe, que se tornou Paulo depois, Saulo, não me importa o que você fez até hoje, não importa o seu passado, eu tenho uma trajetória nova para escrever na sua vida, eu tenho um plano novo para escrever na sua vida, não importa o que você fez, levanta-te. E essa palavra de afirmação, de graça, toda aquela autossuficiência e arrogância de Saulo simplesmente perde o valor. Seus conhecimentos, suas verdades, sua lógica religiosa, sua posição diante da sociedade, seus argumentos, tudo em que ele se apoiava agora se torna como lixo. Na verdade, Paulo vai dizer lá depois em Filipenses, no capítulo 3, olha, eu considerei tudo como esterco pela supremacia de Cristo. Ele declara isso, porque naquele momento, naquele rápido momento, naquela palavra, muita revelação estava acontecendo, tudo perdia o valor. No seu íntimo, Saulo sabia quem ele era, sabia de todo o seu esforço, de trazê-lo, mas não havia paz em seu coração. Saulo estava aflito por alguma coisa e buscando, como muitos hoje na religião, ou seja, em filosofias, ou seja o que for. Algo estava acontecendo agora que tirava todo o valor do seu esforço religioso, mas também tirava todo o valor da sua opressão e da sua oposição contra Jesus. Saulo estava se deparando com o que depois ele foi trazer revelação à igreja de Jesus. Ele estava se deparando com a graça de Jesus, com aquela graça que diz, não importa o que você fez, eu estou pronto para te receber. Não importa o que você fez, as ofensas que você fez, não importa o seu passado, eu estou pronto a mudar a sua história. Creio que foi essa a inspiração que trouxe essa profunda revelação no coração daquele homem antes chamado Saulo. Ele foi tomado pela mão e, dependendo de outros, ele foi tomado pela mão para caminhar, porque ele ficou cego. Né? Dois detalhes que eu não vou colocar aqui, talvez coloque depois, mas ele ficou cego, ou seja, dependente daqueles a quem ele comandava. Ele não tinha visão e foi levado por essas pessoas. E no versículo 8 diz que ele ficou durante 3 dias, ele entrou em Damasco, e ele ficou 3 dias ali em jejum, provavelmente refletindo sobre aquilo que Deus estava fazendo na sua vida. Talvez ele ficou extasiado, talvez esses 3 dias serviram para ele pensar no seu passado. E como assim, Deus? Como assim o Senhor pode me tratar dessa maneira? Como assim? E depois nós vimos no versículo 10 em diante, Deus chamando Ananias, mandando falar com Paulo e com Saulo, e tirar a cegueira dos olhos dele e batizá-lo. E Ananias tem uma reação muito comum, não é? Que até é justificável. Ananias falou, Senhor, eu conheço esse cara, já ouvi falar dele. Ele está oprimindo, matando pessoas. E o Senhor, e Deus diz para ele, Ananias, eu tenho um plano na vida desse homem, eu escolhi esse homem. Então vai lá e faz o que eu estou te ordenando a fazer. E diz o texto que Ananias foi e fez. Eu gostaria até de falar mais, porque tem tantos detalhes nesse texto, mas alguns pontos para a nossa reflexão prática a respeito desse breve, na verdade, 9 versos que têm um significado tão especial. Primeira coisa que eu quero dizer a você que é crente, ou talvez você que foi convidado simplesmente a estar assistindo a essa live, esse culto, participando desse culto. Deus nos ama a ponto de interromper a nossa história, a nossa trajetória. Deus nos ama a ponto de parar aquilo que nós estamos, o caminho que nós estamos, para interromper. Talvez alguns nesse tempo estão vivendo tempos de perda. Nós sabemos que tem sido um tempo de muita dificuldade para todos, para os governos, para as empresas, mas pessoalmente. Algumas pessoas têm vivido tempos de perda. Quem sabe perda de sua fonte de recursos, quem sabe perda de entes queridos. Outros estão se sentindo impotentes, incapazes de se levantar
durante esse tempo de pressão que estamos vivendo, outros perdendo a sua família. A gente ouve falar de separação de casamentos nesses dias, outros perdendo relação com seus filhos, outros talvez estão em plena atividade, mas por algum motivo parece que o seu coração está vazio, parece que por algum motivo o seu coração está precisando de uma resposta, perdendo a alegria de viver. Talvez Deus esteja interrompendo a sua trajetória, porque Ele talvez queira fazer mudança na sua história, na sua vida. E eu quero dizer, naquele momento, Saulo era um incrédulo, era alguém contra Jesus. Mas essa interrupção, se você for ver na história bíblica, você vai ver que Deus interrompeu a trajetória de várias pessoas, inclusive que amavam a Deus. Moisés foi interrompido no seu desejo de fazer a obra do jeito dele. Jonas foi interrompido na sua desobediência. Até Jó, a quem Deus disse, olha, esse é um homem íntegro e temente ao Senhor, Deus permite com que ele seja interrompido na sua trajetória para ele compreender mais profundamente quem realmente ele era e quem Deus era e a graça de Deus que acompanhava a sua vida. Alguns têm sentido um incômodo em seu coração, vivendo conflitos interiores nesse tempo. Tempos de profundas mudanças do mundo, de necessidades se avolumando, de inseguranças e dúvidas no coração dos homens. Tempo de polarizações e antagonismos. Gente que tem até cortado o relacionamento com seus familiares porque um entende de uma forma, outro entende de outra forma. Tempo de procura desesperada, às vezes, pelo sentido da vida. Nada, querido, eu te digo, nada acontece por acaso. Deus está conduzindo a sua história, a história e a sua história e a minha história, com amor eterno. Ele tem nos levado, tem nos atraído para perto dele. Ponto 2, talvez, como Saulo, nós estamos tão cheios de verdades que impedem de nos dar a oportunidade, de nós darmos a nós mesmos a oportunidade de receber mais da vida de Deus em nossa vida. Provavelmente você não vai ver uma luz física como viu Saulo, mas talvez nesses dias Deus, cuja luz, Ele é a própria luz, mas a palavra dele está caindo, tem caído no seu coração, coisas estão acontecendo, que uma luz está acendendo em sua alma e um desejo que você não sabe de onde vem, está nascendo no seu coração, de conhecer a esse Jesus que não é uma religião. Você está ouvindo nessa manhã, eu sou Jesus. Eu sou Jesus a quem você tem desprezado. Eu sou Jesus a quem você tem reputado ser, de repente, somente mais uma religião como tantas outras. Eu sou Jesus, que não sou a filosofia que você acredita ser. Eu sou Jesus a quem você, na sua mente, diz isso é para pessoas fracas. Jesus está dizendo, talvez nessa manhã, e se revelando, ou talvez nesses dias, eu não sei em que fase do processo você está, mas Jesus está dizendo, eu sou aquele que você pensa está morto, e por isso você não me leva a sério. Alguns, talvez, até alimentando uma antipatia contra os cristãos, e eu vou te dizer, querido, muitos estão alimentando antipatia com os cristãos, e muitas vezes justificadamente, porque muitas vezes, irmãos, não têm tido sabedoria e não têm tido uma palavra correta e equilibrada para tratar dos assuntos. E muita antipatia está se levantando contra Jesus por causa disso. E se você é uma dessas pessoas, isso te afasta de conhecer o Jesus vivo. E Jesus está dizendo, nessa manhã, eu sou Jesus. Ponto 3, Deus não se incomoda com o seu passado, nem os erros que, porventura, você já cometeu lá atrás. Sejam pecados imorais, sejam sentimentos de ódio,
talvez coisas para nós mais sérias, não é? Tantas pessoas que foram encontradas em situações que você fala, esse não tem jeito. Foram alcançadas no meio do crime, foram alcançadas no meio de opressões. Você e eu diríamos, esse não tem jeito. Não há nada que Jesus, que você tenha feito, que possa anular e afastar o amor de Deus com a sua vida. Cristão, querido, não é aquela pessoa especial que se dedica a uma vida piedosa e religiosa, não. Cristão é aquele que tem a consciência de que ele não merece. E apesar de ele não merecer, Jesus o alcançou e abriu uma porta de relacionamento com ele. E eu quero dizer isso, Deus está abrindo uma porta de relacionamento com você nessa manhã. Portanto, seus erros do passado não importam. Somente receba de graça, gratuitamente, crendo em Jesus. Quarto ponto que eu coloquei aqui, que nós, queridos, que já temos um relacionamento com Jesus, precisamos mudar a nossa visão. Talvez você, num primeiro momento, olhe para alguém, seja quem for, um amigo, um patrão, ou uma pessoa na política, uma pessoa dentro da sua casa, e diga, não, esse é um improvável, esse não tem jeito, esse jamais vai abrir o coração, esse tem um coração. Eu vejo muitas vezes dentro das casas, maridos exercendo esse julgamento com suas esposas e vice-versa. Falar, meu marido ou minha esposa não tem um jeito, ele na verdade até vai à igreja, mas ele não tem nada com Jesus. E muitas vezes, queridos, nós fazemos o que Ananias num primeiro momento fez. Senhor, o senhor tem certeza? Esse é uma pessoa que eu acho que o senhor está enganado. E Deus, na verdade, está olhando com os mesmos olhos que ele olhou para nós. Ele está olhando por essas pessoas. Nós precisamos mudar a nossa visão. E quinto ponto, querido, para nós fecharmos aqui, eu quero dizer a você e a todos nós, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Aquela interrupção sobre a vida de Saulo foi a mudança de rumo da vida dele. Ele se tornou o grande apóstolo Paulo, usado por Deus para trazer grandes revelações poderosas, revelações que você pode estudar nas cartas de Paulo no Novo Testamento. Tornou-se libertadora para a humanidade, para a religião, para o cristianismo, para todos nós. Eu não sei que estágio, eu sei que nada acontece por acaso, nem você está assistindo essa live, acontece por acaso. Eu não sei em que estágio você possa estar, talvez você esteja a caminho, talvez Deus está pronto para te interromper, ou talvez Deus já te interrompeu. Talvez você está vendo a luz e ouvindo a voz de Jesus, ou talvez você esteja já no tempo dos 3 dias de Paulo, refletindo sobre o que Jesus tem feito na sua vida nesses dias. Eu não sei em que estágio você está. Eu só sei dizer uma coisa, Deus quer mudar o rumo da nossa história. Não para nos tornar religiosos, não para nos tornar como tantos outros, não é? Mas para nos permitir desfrutar da liberdade e relacionamento com Deus nessa vida. E toda a consequência que esse relacionamento e liberdade traz na vida nossa prática. E receber a vida eterna ainda nesse tempo de tanta aflição. Muitos têm pensado, nós acho que estamos vivendo os últimos dias. Querido, eu sei que o Espírito Santo está tratando no coração de muitas pessoas que antes eram talvez insensíveis à voz de Deus. Realmente estamos vivendo os últimos dias. Então, queridos, essa é uma oportunidade que Deus está nos dando nessa manhã, de olhar para Saulo e ver como Deus interrompe, mas não interrompe para destruir, mas para trazer a vida de Deus, resgatar-nos daquele caminho que estávamos caminhando errado e nos trazer para o seu coração, para o seu relacionamento. Deus ama atrair pessoas que aos nossos olhos parecem improváveis. Às vezes nós mesmos nos sentimos como improváveis, mas para Deus não há improvável. Eu espero que você receba essa palavra nessa manhã. E eu quero orar com você.
Quando estava preparando essa mensagem, eu falei com o Senhor, Senhor, que essa palavra chegue ao coração de pessoas que precisam ouvi-la. E eu sei que o Senhor é poderoso para fazer isso. Vamos orar então. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração também. E eu te louvo por essa pessoa, Senhor, que ouviu essa palavra nessa manhã. Eu te louvo, Senhor, porque eu sei que o Senhor já está fazendo uma obra poderosa no coração dessa pessoa. Talvez sejamos aqueles, Senhor, que estamos andando como Moisés, querendo fazer a tua obra do nosso jeito. Talvez sejamos como Jonas, querendo deixar de fazer algo que o Senhor mandou nos fazer. Talvez sejamos como Saulo mesmo, indiferente, ou opressor, ou longe do Senhor. Pai, eu sei que o Senhor quer fazer uma obra especial, que o teu Espírito Santo, Senhor, mova o coração de cada um de nós na direção que o Senhor quer. Nós aceitamos a tua interrupção e dizemos que o Senhor é bem-vindo em nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa essas pessoas que estão em casa, se estão passando por tempo de privação, se estão passando por tempo de doença, Senhor. Pai, que a tua mão os visite, que o Senhor, como visitou Saulo ali naquela estrada, que o Senhor sobrenaturalmente possa visitar, trazendo cura, trazendo provisão, trazendo escape. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amamos você. O que passou, teu amor permaneceu, tua graça é a pedra angular, e o que estava morto em mim está respirando aqui, tu brilharás em meio à escuridão, pelo que fizeste, por tudo que és. Este é o meu hino de amor, Jesus, te amo, como eu te amo, meu coração só adora-te. Existe esperança em ti, o órfão achou seu lar, o perdido encontra em ti o seu lugar. E se cansado estou, levantas o meu
adoro a ti, adoro a ti. Meu afeto, meu amor, eu derramo aos teus pés, Deus. Meu afeto, meu amor, Deus, eu derramo aos teus pés, Deus. Meu afeto, meu amor, eu derramo aos teus pés, Deus. Meu afeto, meu amor, eu derramo aos teus pés. Eu te amo, como eu te amo. Meu coração só adora a ti, Jesus. Te amo, como eu te amo. Meu coração só adora a ti. Nós te adoramos, Jesus. Tu és o único digno do nosso louvor.